Aí saiu de todos. Vou ler de novo. Sim, por favor. Obrigada, viu? Calma, pera, o irmão Marcos saiu. Vamos guardar só ele entrar de volta. Pronto, voltou. Tá bem. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Obrigado, gente, irmão. obrigada, viu? Obrigada, tá? Então a gente vê, irmãos, primeiro, né, a gente estava aqui, quando a gente esperava voltar, né, a internet, meu irmão estava falando, nossa, ele complementa ainda aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né, sobre a questão de falar o evangelho, de você expor a palavra do Senhor. Que ele fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Aí, isso no 16, tá? Aí depois, no 17, né, ele fala que o evangelho ele revela a justiça de Deus, né? E aí ele fala que essa justiça, ela vem pela fé. Ele fala que do princípio ao fim, ou seja, toda ela é pela fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Vai aparecer um pouquinho depois, tá um pouquinho de delay. Aí. Pronto. Beleza. Como está escrito, justo viverá pela fé. Então. Foi até o texto que a gente viu na aula passada, né? Do Marquinho Lutero. Exatamente, esse texto aí que ele usou. Que enfatiza a questão da gente ser justificado, né? E ser salvo pela fé em Jesus. Somente por ela. E isso daí é interessante porque ele estava naquele momento, né, que ele viu ali que as pessoas estavam tentando comprar a salvação, comprar pedaços do céu, assim, comprar as coisas para comprar o acesso a Deus, né? E aí então ele expõe e fala, não, o justo é salvo pela fé, viverá pela fé. E aí então a gente quis fazer ali uma analogia com uma propaganda de uma É da Mastercard, da não precisa fazer Mastercard, propaganda. tá? A gente não queria falar o nome, né? Porque mas que é muito famosa, né? Que eles falam, a Mastercard não tem preço, mas agora a gente sabe que é a fé que não tem preço. Então, a nossa fé em Deus é que realmente não tem preço. Você não tem como você comprar a fé. Não tem como você comprar a salvação. Ou a justificação de Deus, Ou né? a justificação de Deus, A justiça exatamente. de Deus. E então, né, a gente entende que a justificação não pode ser comprada. Justificação não é comprada. Aí a gente coloca, né, por ações humanas, por compra de coisas, benfeitorias, elas não facilitam o acesso à justiça de Deus revelada pelo Evangelho. Então, por mais que a gente faça isso, legal, ótimo, muito bom, só que isso não vai nos levar ao céu. Só a fé em Jesus. Bom, tem coisa aí que nem é boa nem é ruim. Tipo, comprar coisa achando que vai comprar pedaço do céu. Não, ou Não, comprar qualquer item item exato, sagrado sim, de proteção ou de... exatamente. Bom, seja lá o que for. Vamos dizer assim, benfeitorias, né? No caso das Uhum. benfeitorias, de você fazer, as pessoas falam, Boa ajudar ação, as né? pessoas, boas ações. As boas ações, elas não vão te ajudar. E obviamente, né, gente, comprar coisas, né, como o Sefa falou, não tem nada a ver, porque é somente pela fé.
Isso significa que a gente não vai fazer coisas boas? Não. Não. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso no último ponto, do Glória Somente a Deus. Sim. Mas já fica já uma afirmação aqui, né? Uma coisa não exclui a outra, porém, a gente tem que entender, né, que apesar de quase a totalidade das religiões falarem que você tem que fazer o bem para alcançar a graça de Deus, nós entendemos por meio do Evangelho que Deus fez o bem por nós. Amém. Havia ao contrário, né? Então, ele abriu o caminho pra gente. Exatamente. E aí, por meio da fé, a gente alcança esse caminho. Exatamente. Somente a graça. O Stephanie, basicamente, ele falou na explicação anterior, que a gente vai falar agora, gente. Então, pessoal, eu peço para alguém aí, para algum irmão, por favor, abrir a Bíblia. Na verdade, todos abram a Bíblia, né, em Efésios, e para alguém ler pra gente, tá bom? Efésios 2, do 1 ao 10. Vou ler, tá? Amém, irmã. Obrigado, irmã. Obrigada. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticar. Amém, Jesus. Amém. Amém. Ô, Glória. Texto maravilhoso. Muito lindo. Então, olha lá, irmãos, a gente tinha visto, né, que é pela fé, que nós somos justificados pela fé, né? Então, ele fala, vocês são salvos pela graça. E o que é a graça? Né? Mas vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A gente queria colocar esse daí porque ele resume bem o trecho aí, o trecho todo, né? Ele faz começa lá a conclusão dele, né? E então a gente é salvo pela graça. Então a gente é salvo pela graça por meio da fé. E o que é graça? A gente ficou assim pensando, né? Como que a gente poderia demonstrar o que é a graça? A graça ela é uma coisa imerecida. Não é uma coisa que você ganhe por merecimento. É uma coisa que você não merecia, mas você ganhou. Porque Deus te ama, porque Deus me ama, mas não porque a gente era melhor. Então aí a gente ficou pensando. E a gente chegou à conclusão que a graça ela é um presente, né? Ele é um dom, é um presente.
É uma coisa que Deus dá pra gente e que não é por nosso merecimento, né? E aí a gente vê. Pode, por favor. A gente vê que, então, né, como ela não é imerecida, a graça, ela não é feita pelo mérito. Não é feita por mérito. Não é algo que você faça que você vai ganhá-la. Você vai ganhá-la. Então. Eu Opa, posso só acrescentar uma coisa, claro. porque no versículo 3, Paulo fala, né? Como os outros, nós éramos merecedores da ira. Exatamente. Então a gente não era melhor do que os outros. Nós merecíamos a ira. Só que Deus, na bondade dele, nos revelou a graça de Deus, que é o Senhor Jesus. Uhum. E aí então, logo, né, não são boas obras que nos fazem merecer a graça. Embora, né, ele diga lá que a gente deve agir e fazer boas obras, mas é por meio da fé. Então, a fé em Jesus nos faz ter uma nova vida, transformação de vida. E essa transformação de vida gera boas obras. Mas nós não somos salvos por meio delas. Elas só são um resultado da nossa transformação, né? Então, gente, se a gente não é salvo pelas nossas boas obras, já que por nós mesmos nós não conseguimos fazer também nenhuma boa obra, né? Só em Jesus. Então, não há perda de mérito, né? Já que não existe mérito e não há mais acusação no sentido de que, eu tenho que me esforçar, eu tenho que melhorar, porque senão eu nunca vou alcançar a Deus, eu nunca vou ter acesso a Deus. Não, nós somos salvos pela graça. Desculpa, cliquei errado. Não, beleza. Então, se não há perda de mérito, né, já que não tem mérito, então a gente não precisa mais se acusar. Não precisamos mais ficar com sentimento de culpa. A gente pode levar tudo até Jesus e Ele nos perdoa. Eu acho que essa conclusão é algo maravilhosa. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não relaxar, né? No sentido de desprezar a graça, né? De pisar a graça. Porém, a gente tem que entender que não existe mérito. A gente não recebeu a graça de Deus por mérito. E se a gente não recebeu por mérito, a gente não perde mérito. Não existe mérito. Então, nesse sentido, a gente não deve se sentir acusado, mas a gente tem que se refugiar no Senhor. Buscar sempre o auxílio nele. Confiar que a misericórdia dele, a graça dele, ou como a gente viu ontem também na pregação, o amor dele sempre está presente. Amém. E ele está sempre pronto a nos receber. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom, próximo ponto. Gente, alguma pergunta até aqui? A gente já viu 3 pontos, aí 3 afirmações, né? Somente a Escritura, somente a fé e somente a graça. Vocês têm alguma pergunta até agora? Tem alguma coisa que não ficou clara ou ficou meio estranha? Se gostariam de discutir? Talvez, só para rechear isso, né? Talvez para entender esse por meio da fé, né? Por meio de. Então, o que me veio à mente, aí vocês veem se concordam os professores e todos aí, você quer acessar o shopping center. Para você chegar no shopping center, você vai passar por aqui do Tucuruvi, você vai passar por determinadas ruas, né? Você vai pegar de tal rua, Paulo Lincoln do Vale Pontinho, Avenida Jaçanã, e lá tal. Então, a fé é esse meio para se chegar. Esse que é por meio, é através desse percurso. E não de mérito, essas coisas. Não sei se deu para... Legal. Eu
fez sentido pra mim, eu consegui entender. Os irmãos entenderam? Sim, Sim, há um caminho a percorrer, né? Legal. E esse é o caminho da fé, né? É a fé se você crê, né? A palavra de Deus que a gente crê sem vacilar, né? Então, esse é o caminho da fé. Aí você vai chegar lá no shopping. Você vai sair daqui e vai chegar até lá. Nós vamos chegar daqui e vamos chegar na... Aí desligou. Desligou. Ah, A internet continua bem. Amém. ai, amei. Bom, então a gente pode prosseguir. Mais algum Sim. comentário, gente? Não, então vamos lá. Aqui no Somente Cristo, gostaríamos que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos, no capítulo 4. Amei. Daí, se alguém puder, por favor, ler esses 5 versículos, esses 6 versículos, do 7 ao 12, por favor. Eu vou estar lendo, tá? Tá certo. Obrigado, irmão. Amém. Vamos aqui, 7. Todos acharam? Sim, pode ir. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Oh, glória. Amém. 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 Amei. Amém. Glória a Amei. Deus. Obrigada. Bom. Tá bom. Então, irmãos, a gente vê aí, né, que é o principal, né? Que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quem é? O nome de Jesus, né? Então, é essa aí a questão principal. O nome de Jesus. Só Jesus salva. Então, não existe só Jesus salva, né? Pode, por favor. Então, aí a gente vê essa questão ali, né? Que nós estávamos ali, de um lado, afastados de Deus, né? E tinha um abismo entre nós. Um abismo impossível do homem, por ele mesmo, conseguir fazer alguma coisa ali para acessar a Deus, né? Mas Jesus, ele se faz o acesso. Quando ele vem aqui, desce aqui na terra e enfrenta todas as situações, e a principal que foi a cruz,
que foi um momento decisivo, que trouxe esse acesso a nós, né? Então ele veio, morreu na cruz e foi ressuscitado, né? E aí ele trouxe esse acesso para que as pessoas que crescem nele, pelo nome dele, no nome dele, fossem salvas e também tivessem essa esperança de como ele ressuscitou, também elas ressuscitassem com ele. Amém? Então só Jesus, ele nos leva a Deus, só ele, mas nenhum outro. Então, gente, não há outro corredentor, mediador, intermediário, né? Pessoas, ritos, relíquias, instituições, indulgências. E a gente acho interessante que a gente pense também o seguinte, que por mais que uma pessoa ela seja uma pessoa usada por Deus, olha só, ela seja uma pessoa usada por Deus, ela seja uma pessoa de Deus. Essa pessoa de Deus, ela não é capaz de salvar as outras. Não é porque ela foi uma pessoa usada por Deus que ela tenha esse poder de salvar as outras, né? E aí, claro, a gente colocou, né, ritos, relíquias, instituições, né, indulgências, mas assim, é uma coisa que a gente também tem que perceber isso, que as pessoas são usadas por Deus, se estiverem nele, né? Assim como Deus também pode dar as nossas vidas também, mas só Jesus salva. Todos esses pontos eu acredito que são muito importantes e relevantes para a gente hoje. Sim. Porque é muito fácil da gente ser levado a acreditar que alguma outra coisa fora de Jesus pode ser um mediador de salvação. Sim. E assim, eu não estou falando só de salvação, o perdão dos pecados ainda que seja o mais importante para a gente, mas qualquer outra salvação que a gente entenda como salvação. Sim. Então, se a gente precisa fazer seguir uma sequência de passos para se sentir na presença de Deus, ou seja, isso é um rito que a gente está estabelecendo. Exatamente. A gente já está estabelecendo um corredentor, um co-salvador. Exatamente. Se a gente estabelece que, tem algum amuleto, algum item sagrado que a gente não pode encostar, ou a gente encosta para ter uma bênção diferente, Sim. ou a Bíblia que fica aberta no Salmo 91, 23. ou no Salmo 23. Então, isso também a gente está estabelecendo um item que é um comediador de salvação. Ou se não, por exemplo, se a gente, para estar na presença de Deus, a gente tem que estar num lugar. Sim. Seja num salão de igreja, seja no monte. Exato. E isso não tem problema a gente ir para a igreja, obviamente, a gente tem que ir para a igreja. Sim. Não tem problema nenhum ir no monte, não tem problema nenhum orar, num determinado lugar do quarto. Exato. Mas se a gente acha que a gente só vai sentir a presença de Deus, ou só vai estar na presença de Deus nesses lugares, a gente está estabelecendo um intermediário. Sim. Um mediador de salvação. Exato. Em suma, por isso que esse aspecto ele é bem importante. É muito amplo e a gente tem que tomar atenção. Consciência da gente, porque às vezes a gente tem essa questão de olhar muito o outro e não olhar a nós mesmos para a gente se policiar, né? Para que a gente ponha a nossa fé só em Jesus. Verdade. E é bom que a gente entenda, né, que como Jesus abriu o caminho, todos nós somos sacerdotes, né? Amém. A gente é feito sacerdote, então a gente tem acesso livre ao Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é essa ponte, né? Esse caminho, esse acesso a Deus. Diga, pastor. Com toda a clareza, né? Então, assim, tipo mezuzá, anel ou qualquer objeto, isso é mentiroso. Exato. Qualquer pessoa que fala que você tem que conhecer tal graça, tal ministério, porque lá que é a graça de Deus também, né? Tipo congregação, já vou dar logo o boi, né? Nome, né? Direitinho, congregação, ou o salão de testemunha de Jeová, que lá que tá, ou qualquer outro.
ou a Santa Igreja deu fulano de tal, sei lá o quê, né? Tudo isso aí é mentira, né? Porque a graça é Jesus. Amém. Não é isso, né? Somente Cristo. Amém. Não existe instituição ou Não existe lugar. instituição, não existe objeto, não existe colocar coisinha na porta, atrás da porta, nada disso. Não existe nenhuma igreja especial, um ministério que se diz especial. Não existe isso. Eu já falei logo, né? Já falei claro logo. Amém. Né? Já falei logo. Né? O pessoal vem lá, você não conheceu essa graça? Que graça? A congregação. Mas que graça? A graça é de Jesus. Né? Ou a Santa Igreja, Deus é amor, por exemplo. Né? A Santa Igreja, não. A Igreja Santa, toda igreja, né? De Jesus é santa. Ou deveria ser, né? Amém. Ou os mesuzá lá que o pessoal usa, anéis, essas coisas. Coloca uma marquinha da aliança, às vezes. Isso, arca, não sei o que lá mais. Daí traz até itens do Antigo Testamento lá, do judaísmo. Sim, exatamente, porque e o pior assim que o pessoal, não sei se faz na boa fé ou na má fé, né? Mas eu acho que é bom, sei lá. Enfim, mas é para desviar, né? Porque geralmente o povo que começa a fazer isso, eles não são muito de evangelizar, não. Eles gostam de chamar, né? Quem está na fé. Por isso que a gente tem que aprender isso e ficar bem atento. Tomar cuidado com o conceito. Uhum. Verdade. Mas obrigado, pastor. Excelente colocação. A gente às vezes fica meio cuidadoso, mas eu acho que também é um bom momento, uma hora legal assim para ser também mais aberto, mais claro. Bom, último ponto aqui, né? Última afirmação, glória somente a Deus. Eu acho que essa talvez seja um pouco mais direta. A gente já leu o texto de Efésios, né? Mas eu acho que até vale a pena a gente ler de novo o trecho inteiro. É muito bonito, né? Então não custa nada. A irmã Elisângela já tinha lido já muito bem, mas se alguém quiser ler de novo, sinta-se à vontade. A própria irmã Elis também, se quiser ler novamente. Eu leio. Amém. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticar. Amém. Amém. Glória a Deus! Obrigado novamente, irmã. Bom, esse texto Amém. aí a gente precisa ter ele na nossa cabeça, porque é maravilhoso. Importante aqui, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Como a gente já tinha falado, né? Não por obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode se gloriar. E como não vem de nós, é dom de Deus, a glória é a Deus. E resumindo, né, tudo que a gente tinha falado nos outros tópicos, né? Deus revelou a palavra dele. E a gente afirma, né, somente a Escritura.
Ele concede a justificação pela fé. E a gente falou, né? Somente a fé. Ele presenteia a gente com a salvação, né? Que é somente a graça. E ele, que é Jesus, é o nosso intermediário. Então somente Cristo. É. Então só ele é digno de glória. Porque é ele quem opera a salvação em nós. Então o que a gente faz? A gente só glorifica a Deus, aponta para ele e fala, é ele. Isso é algo maravilhoso, porque também a pregação do evangelho também é essa, né? A nossa fé tem que ser essa, de a gente olhar para Deus e reconhecer que tudo vem dele. E a pregação do evangelho também é essa, a gente aponta para Deus. Para que outras pessoas vejam que é ele. Então, claro, somente Deus é digno de glória. A gente não deve exaltar pessoas, não deve exaltar métodos, não deve exaltar coisas como dignas de glória, né? A gente não significa que a gente não pode reconhecer a importância de pessoas, por exemplo, né? Pessoas que oraram por nós e a gente agradece, pessoas que nos pregaram o evangelho e a gente agradece. Mas estabelecer pessoas como dignas de glória, como Deus é, jamais. Ainda mais por mais importante que a pessoa tenha sido, por exemplo, ao longo da história, a gente não vai dar glória a ela. Somente a Deus e a Jesus. Que é o Espírito Santo. E tudo, claro, aí vem o outro lado, né? Deus é digno de glória. E aí, da nossa parte, o que a gente faz? Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Está no finalzinho, né, do trecho, né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, a gente passa a viver para a glória de Deus. Deus preparou boas obras para que nós as fizéssemos. E a gente faz bem, a gente glorifica a Deus quando a gente faz isso. Quando a gente faz aquilo que Deus preparou para que nós fizéssemos. Porque somos criação de Deus. Somos nova criatura, né? Amém. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, da aula de hoje é isso. A gente já está também no limite do horário. Mas estamos no horário. Estamos no horário. Estamos no horário. Eu não sei se já vai acabar aqui o tempo. Eu acho que é bom a gente já fazer uma oração. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Acho que Encerra é só em 4 minutos. Está marcado aqui no meu. Ótimo, 4 minutos. obrigado. Então, se alguém quiser fazer algum comentário aí desses pontos, rápido, claro, né? Sinta-se à vontade. Bom, não posso deixar de comentar, só rapidinho. De todo esse texto maravilhoso aqui, esse finalzinho do verso 3, que é maravilhoso, né? Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Isso tem que ficar no nosso coração. Para que a graça seja mais glorificada ainda. Amém. E o Senhor também. Amém. Amém. Só um comentário rápido aqui. No finalzinho do Efésio, no capítulo 9, que está escrito assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Hoje as pessoas querem a glória para eles, né? Espetáculos, né? Eles querem ser chamados a atenção, né? Tanto no pregar, tanto nos louvores, né? É por isso que você vê as igrejas cheias aí, mas não tem assim, né, meu? Como que eu posso dizer? A graça, o favor é merecido do Senhor, né? Isso que é só os espetáculos, né?
É verdade. Que o Senhor nos guarde, né? Para que a gente não queira essa glória também. Amém. Mas que a gente aponte para o Senhor e glorifique ao Senhor. Amém, irmão. Amém. É Excelente verdade. colocação. É verdade. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Amém. Amém. É necessário que cada um de nós diminua, né? Para que Ele cresça, né? Essa é a verdade. Amém. Amém. Vai terminar em 1 minuto. Então tá certo. Então vamos Faz a orar. oração, Vini, por Sim, favor. amém. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos porque nós pudemos comprovar mais uma vez a tua bondade. Nós te louvamos porque nós somos salvos pela tua graça, Senhor. Pela fé em ti. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor colocou isso mais uma vez, né, em nossos corações, fundamentou isso, que nós somos salvos pelo Senhor, mediante a tua palavra, Amém. Senhor Jesus, e em teu Amém. nome. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, Pai, e que tudo aquilo Amém. que a gente fizer, que a gente possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Puxa,